Sangue nos azulejos do chão é escorregadio. Muito mais escorregadio do que filmes sempre te dizem. Para Sophia Bennett, de 24 anos, o cheiro de cobre e antisséptico era apenas mais uma noite de terça-feira na emergência até as portas duplas se abrirem com um estrondo. Um homem foi levado para dentro, meio morto, crivado de ferimentos de bala que nenhum bandido de rua poderia ter infligido. Ele era um Navy SEAL, um fantasma no sistema, e ele carregava segredos que homens poderosos matariam para manter enterrados. Sofia pensou que salvar sua vida era a parte difícil. Ela estava errada, porque 10 minutos depois que ela jogou 3 balas extraídas em uma bandeja de metal, um agente de terno bloqueou seu caminho e lhe fez a única pergunta que transformaria sua vida em um alvo. A chuva sobre Norfolk, Virgínia, era implacável naquela noite. Batia no telhado do Centro Médico St. Jude's como punhados de cascalho, um ritmo caótico que combinava com a energia frenética dentro da sala de emergência. Sophia Bennett ajustou seu rabo de cavalo, o elástico apertado o suficiente para lhe dar dor de cabeça, e verificou a hora no relógio de parede, 2h14 da manhã. Ela estava há 6 meses fora da escola de enfermagem, ainda com aquele cheiro de esfoliante novo, ou assim as enfermeiras veteranas gostavam de brincar. Ela ainda não havia desenvolvido o olhar de 1000 coisas que a equipe sênior, como o Dr. Holloway, usava como um distintivo de honra. Para Sophia, toda sirene ainda era um pico de adrenalina. Todo paciente um quebra-cabeça a ser resolvido. Noite tranquila, murmurou Greg, o enfermeiro de admissão, rolando o telefone na recepção. Não diga a palavra que, Sophia avisou, encostada no balcão e tomando café morno. Você sabe que isso invoca os demônios. Como se estivessem que, o rádio na mesa ganhou vida. A voz do despachante estava distorcida, sem fôlego. Trauma de entrada. ETA há 2 minutos. Homem com idade aproximada de 35 anos. Múltiplos GSWs, pressão arterial caindo rápido, 80/50. Ele está inconsciente. GSWs. Greg suspirou, colocando o telefone no bolso. Violência de gangues de novo. O despachante não disse. Sophia disse, já se movendo. Seu treinamento entrou em ação, superando a fadiga. Trauma 4 está aberto. Vou preparar os fluidos. Os 2 minutos seguintes foram um borrão de preparação. Sophia furou bolsas de soro fisiológico e sangue. O negativo separou as tesouras de trauma e colocou luvas novas. As portas automáticas se abriram com um chiado, admitindo uma rajada de vento e chuva, seguida por 2 paramédicos empurrando uma maca em uma corrida morta. O que temos? Dr. Holloway latiu entrando na sala. Ele era um homem baixo e magro, que bebia muito expresso e tinha mãos firmes como uma rocha. John Doe, o paramédico-chefe, gritou por cima do barulho das rodas da maca. O encontramos jogado perto dos docas, sem identificação, sem carteira, apenas 3 buracos no peito e abdômen. Sophia agarrou a lateral da maca para ajudar a guiá-la para a baia. Enquanto transferiam o homem para a cama do hospital, a mão dela roçou em seu braço. Era duro como pedra, músculo denso como ferro. Este não era um viciado ou uma criança de rua desnutrida. Mesmo sob a sujeira e o sangue, o homem era construído como um tanque. Em 3, Holloway comandou. 1, 2, 3. Eles o levantaram. O homem gemeu, um som baixo e gutural que vibrou em seu peito. Vamos tirar essas roupas, Sophia disse, pegando as tesouras de trauma. Ela começou a cortar o tecido tático grosso de sua jaqueta. Não era jeans nem couro. Era equipamento de alta qualidade hipstop. Por baixo, ele usava uma camisa tática preta que estava ensopada de carmesim. Enquanto ela cortava a camisa, revelando o dano, a sala ficou momentaneamente em silêncio. Havia 3 feridas de entrada, 2 na parte superior do peito, uma na parte inferior esquerda do abdômen.
Mas não eram os rasgos irregulares e bagunçados de um tiroteio de carro. Eram precisos, bem agrupados. Olhe o espaçamento, Holloway murmurou, colocando suas próprias luvas. Isso é um tiro duplo no peito, um na barriga. Alguém queria esse cara morto profissionalmente. Sofia trabalhou rapidamente, aplicando compressas de pressão nas feridas. Doutor, olhe para o ombro esquerdo dele. Ali, obscurecida por lama e sangue, havia uma tatuagem. Era um tridente agarrado por uma águia ancorando uma pistola. Um SEAL, Greg sussurrou da porta. Esse é o tridente de um Navy SEAL. A expressão do Dr. Holloway escureceu. Nós o tratamos como qualquer outra pessoa. Sofia, coloque uma linha. Greg, ligue para o banco de sangue. Vamos precisar de protocolos de transfusão maciça. Não me importa quem ele seja. Agora, ele está sangrando até a morte. Sofia procurou uma veia na dobra do cotovelo do homem. Sua pele estava pálida, pegajosa de choque. Enquanto ela deslizava a agulha e prendia a fita, ela notou outra coisa. Suas mãos eram calejadas, cicatrizadas, os nós dos dedos machucados. Mas na parte interna do pulso, havia uma série de números escritos em marcador permanente preto. 440XC. Parecia recém-escrito. PA é 70/40, Sofia gritou, olhando o monitor. Ele está entrando em colapso. Precisamos tirar essas balas e parar o sangramento interno, Holloway disse, pegando um bisturi. Sem tempo para o CC lá em cima. Estamos fazendo uma toracotomia bem aqui. Sofia, sucção. A hora seguinte foi uma aula magistral em caos controlado. A sala cheirava a carne cauterizada e ferro. Sofia moveu-se instintivamente, entregando instrumentos, aspirando sangue e monitorando os sinais vitais. Eles estavam travando uma guerra contra a gravidade e a perda de sangue dentro dos confins de uma sala de 10 metros quadrados. Holloway trabalhou com determinação sombria. Peguei um. Ele grunhiu, usando fórceps para puxar um projétil deformado do músculo peitoral do homem. Ele o deixou cair na tigela de metal que Sofia segurava. Clink. E 2, Holloway disse momentos depois. Clink. O terceiro estava mais profundo, alojado perto do baço. Demorou mais. O monitor emitiu um ritmo de aviso enquanto a frequência cardíaca do paciente subia, depois falhava. Vamos lá, soldado. Sofia sussurrou, seus olhos fixos no rosto do homem. Ele tinha uma mandíbula forte, barba escura e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda. Fique conosco. Consegui! Holloway exalou, puxando a terceira bala para fora. Ela atingiu a bandeja de metal com um forte clang. Sofia olhou para a bandeja. As 3 balas jaziam em uma poça de sangue. Ela não era uma especialista em balística, mas havia visto vítimas de armas de fogo suficientes em Norfolk. Estas não pareciam balas padrão de 9mm. Eram mais longas, mais pesadas, e tinham uma estranha ponta prateada. Estabilize-o, Holloway ordenou, recuando e tirando sua bata ensanguentada. Sofia, limpe-o. Preciso ir documentar isso. Se ele é militar, temos que notificar a base. Sim, doutor. A sala se esvaziou, deixando Sofia sozinha com o seu inconsciente e o bip rítmico do monitor. A tempestade lá fora parecia ter se acalmado. Ou talvez a adrenalina em seus ouvidos estivesse apenas diminuindo. Ela começou o processo de limpar o sangue de sua pele, limpando seu peito e braços com água morna e sabão, enquanto ela lavava a tinta de seu pulso. Os números 4549XC não foram embora. Eles estavam escritos em marcador industrial. De repente, a mão do homem disparou. Sofia ofegou, pulando para trás. Seus dedos se apertaram em seu pulso com um aperto esmagador. Seus olhos se abriram. Eram de um azul gelado intenso, injetados de sangue e selvagens de pânico. Calma, Sofia disse, sua voz tremendo, mas profissional. Você está no hospital. Você está seguro. Eu sou uma enfermeira. O homem tentou se sentar, mas a dor o jogou de volta. Ele tossiu,
Um som úmido e rouco. Ele puxou Sofia para mais perto, seu aperto não afrouxando. A, a unidade, ele sussurrou. Sua voz era como cascalho. Senhor, você foi baleado. Sofia disse, tentando soltar os dedos dele gentilmente. Você precisa descansar. Me escute, ele sibilou, seus olhos fixos nos dela com intensidade aterrorizante. Não os deixe pegá-lo. Pegar o quê? Ele tateou em sua cintura, perto do cós de suas calças táticas ensopadas de sangue. Sofia olhou para baixo. Ali, escondido em um pequeno bolso costurado dentro do cós, que ela havia perdido durante o corte inicial do trauma. Havia um pequeno objeto preto, parecia um pendrive, mas menor, mais grosso. Esconda-o, ele sibilou. Seus olhos reviraram por um segundo, então focaram novamente. Eles estão vindo. Quem está vindo? A polícia? Não, ele gemeu. Não a polícia, a quimera. Antes que Sofia pudesse perguntar o que era uma quimera, a mão do homem ficou mole. Ele caiu de volta contra os travesseiros, inconsciente novamente. O monitor permaneceu estável. Ele estava fora, mas estável. Sofia ficou ali, seu coração batendo contra suas costelas. Em sua mão, ela segurava a pequena unidade preta. Estava quente do calor do corpo dele. Esconda-o. Isso ia contra todo o protocolo que ela conhecia. Isso era propriedade do paciente. Deveria ser ensacado e identificado com suas roupas. Mas o medo em seus olhos havia sido primal. Era o olhar de um homem que sabia que a morte estava entrando pela porta. Ela olhou para a bandeja de balas, então para a unidade. Por impulso, uma decisão de um segundo, que ela questionaria pelo resto de sua vida, Sofia deslizou a unidade para o bolso de seu uniforme. Assim que ela o fez, as portas duplas da baia de trauma da emergência se abriram novamente. Não era a polícia. 2 homens em ternos escuros, perfeitamente ajustados, entraram. Eles não pareciam ter acabado de chegar de uma tempestade. Estavam impecavelmente secos. Eles se moviam com uma graça predatória silenciosa. O homem à frente era alto, com cabelos grisalhos e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele não olhou para o paciente, ele olhou diretamente para Sofia. Enfermeira, ele disse. Sua voz era suave, culta e totalmente fria. Afaste-se do paciente. Sofia congelou. O instinto de proteger seu paciente se acendeu, superando seu medo. Ela se moveu ligeiramente, colocando-se entre o seu inconsciente e os estranhos. Esta é uma área restrita, Sofia disse, canalizando sua melhor voz de enfermeira-chefe, embora estivesse longe disso. Você não pode estar aqui. Quem são vocês? O homem principal parou a 90 centímetros dela. De perto, seus olhos eram de um marrom opaco e sem vida. Ele enfiou a mão no bolso do paletó. Por um segundo aterrorizante, Sofia pensou que ele estava pegando uma arma. Em vez disso, ele tirou uma carteira de couro e a abriu. Um distintivo dourado brilhou sob as luzes fluorescentes. Federal Bureau of Investigation. Agente Miller, o homem disse. Ele gesticulou para seu parceiro, um homem mais jovem e robusto com um corte de cabelo militar. Este é o agente Wolf. Estamos assumindo a jurisdição deste paciente. Jurisdição? Sofia franziu a testa. Ele está em estado crítico. Acabou de sair de uma toracotomia. Não pode ser movido. Não o estamos movendo ainda, Miller disse, fechando o distintivo. Mas estamos garantindo a sala. Ninguém entra ou sai sem nossa autorização. Isso inclui seus médicos. Tenho que verificar os sinais vitais dele, Sofia insistiu, e o Dr. Holloway precisa. O Dr. Holloway foi informado. Miller a interrompeu. Este homem é um fugitivo, enfermeira. Ele olhou para o crachá dela. Enfermeira Bennett, ele é uma ameaça à segurança nacional. Sofia olhou para o homem na cama. O comandante Jack Reynolds, se esse era o nome dele, parecia tão ameaçador quanto uma boneca quebrada agora. Ele está inconsciente, Sofia disse. Ele não é uma ameaça para ninguém. Miller se aproximou, invadindo seu espaço pessoal.
Ele cheirava a colônia cara e tabaco velho. Você não tem ideia do que aquele homem é capaz. Agora afaste-se. Sofia hesitou, então recuou. Ela podia sentir o peso do pendrive em seu bolso. Parecia que estava queimando um buraco no tecido. Esconda-o, o CEO havia dito. Eles estão vindo. Seriam estes o dia em que ele a avisou sobre o FBI? Se ele era um fugitivo, o FBI não seria os mocinhos? Mas o medo do CEO parecia genuíno, e havia algo estranho em Miller. Ele não estava olhando para o paciente com preocupação ou mesmo curiosidade profissional. Ele estava olhando para a sala, vasculhando-a. Seus olhos pousaram na bandeja de metal. As 3 balas. São essas as balas que você extraiu? Miller perguntou, caminhando até a bandeja. Sim, Sofia disse. Miller encarou as balas por um longo momento. Ele não as tocou. Ele apenas as encarou. Então ele olhou para Wolf. Ensaca-as. Evidência. Wolf pegou um saco plástico de evidências e um par de luvas de látex do bolso. Ele se moveu eficientemente, colocando as balas ensanguentadas no saco. Espere, Sofia disse. A patologia precisa registrá-las. É protocolo do hospital. Miller virou-se para ela, um sorriso fino e condescendente brincando em seus lábios. A jurisdição federal suplanta o protocolo do hospital. Enfermeira Bennett. Este é um assunto de segurança nacional. Essas munições são classificadas. Balas classificadas. A mente de Sofia disparou. Que tipo de balas eram classificadas? Preciso terminar de fazer os registros. Sofia disse, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso registrar o procedimento. Vá em frente, Miller disse, mas não saia do andar. Podemos ter perguntas. Sofia saiu da baia de trauma, suas pernas parecendo gelatina. Ela foi para o posto de enfermagem. Greg havia sumido, provavelmente lidando com outro paciente. O corredor estava mais silencioso agora. Ela sentou-se ao computador, mas não digitou. Ela observou a baia de trauma 4 pelo reflexo no monitor de vidro. Lá dentro, ela viu o agente Wolf verificando debaixo da cama do hospital. Então ele verificou a pilha de roupas, o equipamento tático que Sofia havia cortado. Ele vasculhou todos os bolsos. Ele apalpou a jaqueta. Ele verificou as botas. Ele se virou para Miller e balançou a cabeça. Miller disse algo, seu rosto se contraindo de raiva. Ele apontou para o paciente. Wolf foi até a cama e começou a apalpar o CEO inconsciente. Ele verificou debaixo dos travesseiros. Ele verificou o colchão. Eles não estavam protegendo o paciente. Eles estavam procurando por algo. A unidade. A mão de Sofia foi para o bolso. Ela agarrou o pequeno dispositivo de plástico. O pânico começou a subir em sua garganta, frio e afiado. Se eles o encontrassem nela, ela precisava escondê-lo. Ela não podia mantê-lo consigo. Se eles a revistassem, ela estaria perdida. Ela olhou em volta. A sala de descanso era no final do corredor. Os armários? Não. Muito óbvio. O banheiro? Não. Eles poderiam procurar lá. Seus olhos pousaram no recipiente de objetos perfuro-cortantes montado na parede perto do carrinho de medicamentos. Não. Muito perigoso para recuperar. Então ela viu. A planta em vaso no canto da área de espera. Uma figueira falsa que estava lá desde 1990. O solo estava coberto de musgo decorativo empoeirado. Sofia levantou-se, pegando uma prancheta para parecer ocupada. Ela caminhou em direção à área de espera, tentando manter seu ritmo casual. Ela passou pela porta aberta da baia de trauma. Miller estava observando-a. Ela podia sentir os olhos dele em suas costas. Enfermeira Bennett, Miller chamou. Sofia congelou. Ela se virou lentamente. Sim, agente. Miller estava parado na porta. Ele havia tirado seu paletó, revelando um coldre de ombro. Um momento, por favor. Ele a chamou de volta. Sofia engoliu em seco. Ela caminhou de volta para ele, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Sim. Quando você preparou o paciente, Miller disse, sua voz caindo para um volume conversacional, que era de alguma forma mais aterrorizante do que um grito.
Ele disse algo a você? Ele estava inconsciente, Sofia mentiu. Saiu mais fácil do que ela esperava. Antes que ele desmaiasse, ou talvez quando ele chegou, ele recuperou a consciência em algum momento. Sofia pensou nos olhos azuis, no aperto desesperado em seu pulso. Esconda-o. Não, Sofia disse. Ele esteve inconsciente desde que chegou. GCS de 3. Miller a encarou. Ele tinha os olhos de um tubarão, mortos, sem piscar. Ele estava estudando seu rosto, procurando por uma microexpressão, um tique, um sinal de engano. Isso é estranho, Miller disse suavemente, porque os paramédicos disseram que ele estava semiconsciente na ambulância, resmungando. Ele deve ter desmaiado antes de passar pelas portas. Sofia disse, mantendo o rosto neutro. Tivemos que entubá-lo quase imediatamente. Miller manteve o olhar dela por mais 5 segundos. Pareceu 5 anos. Finalmente ele assentiu. Muito bem. Se ele acordar, você me liga imediatamente. Não fale com ele. Não deixe ninguém mais falar com ele. Isso está claro? Cristal, Sofia disse. Bom. Miller virou-se de volta para a sala. Sofia virou-se e se afastou. Ela precisava ir ao banheiro. Ela precisava vomitar. Ela dobrou a esquina fora da vista da baia de trauma 4. Ela se escondeu no banheiro dos funcionários e trancou a porta. Ela se encostou na pia, respirando pesadamente. Ela espirrou água fria no rosto. Ela se olhou no espelho. No que você se meteu, Sofia? Ela enfiou a mão no bolso e puxou a unidade. Era um pendrive preto fosco, mas havia um símbolo gravado na caixa. Uma minúscula quimera prateada, um leão com cabeça de bode e uma cobra como cauda. Ela não podia ficar com isso. Ela tinha que dar para alguém. Mas para quem? Holloway. A polícia. Se Miller era do FBI, ele era a polícia. De repente, uma batida forte na porta do banheiro a fez pular. Enfermeira Bennett. Era a voz de Miller. Abra. O coração de Sofia parou. Ele a tinha visto, ele sabia. Só um segundo, ela chamou, sua voz falhando. Ela olhou em volta freneticamente. Não havia onde esconder. O vaso sanitário? Não. Poderia flutuar ou entupir. O lixo? Primeiro lugar onde eles olhariam. Ela olhou para cima. O teto rebaixado. Um dos azulejos estava ligeiramente torto. Ela subiu na tampa do vaso sanitário. Ela era alta o suficiente para alcançar. Ela empurrou o azulejo para cima. Estava escuro e empoeirado lá em cima. Ela empurrou a unidade o mais longe que pôde alcançar na estrutura de metal e deslizou o azulejo de volta para o lugar. Ela pulou, deu descarga no vaso sanitário para o efeito sonoro e alisou seu uniforme. Ela destrancou a porta. Miller estava lá preenchendo o batente. Ele olhou por cima dela para o pequeno banheiro. Você demorou, ele disse. A natureza chama, Sofia disse, tentando ser espirituosa. Miller não sorriu. Ele entrou no banheiro, forçando Sofia a sair para o corredor. Ele olhou na lata de lixo. Ele levantou a tampa do tanque do vaso sanitário. Ele virou-se para ela. Precisamos fazer-lhe mais uma pergunta, Sofia. Ele usou o primeiro nome dela. Não foi amigável. O que é? Sofia perguntou. Miller saiu do banheiro diminuindo a distância entre eles até que ela estivesse encostada na parede. O paciente, Miller disse. Ele tinha um bolso dentro do cós. Estava vazio, mas a costura estava esticada. Ele se inclinou, seu rosto a poucos centímetros do dela. Você encontrou algo nele que não fosse uma arma? A boca de Sofia secou. Essa era a única pergunta. Ela começou. Pense cuidadosamente, Miller sussurrou. Falso testemunho é um crime. Traição é pena de morte. Ele te deu a unidade. O ar no corredor parecia vibrar de tensão. Sofia sentiu os azulejos de cerâmica frios da parede pressionando suas costas. O agente Miller estava perto o suficiente para que ela pudesse contar os poros em seu nariz, sua respiração cheirando a café velho e algo metálico como moedas antigas. Eu te fiz uma pergunta, Sofia. Miller repetiu, sua voz caindo uma oitava.
Ele te deu a unidade. A mente de Sofia disparou. Se ela dissesse sim, ela entregaria a única alavanca que o homem moribundo tinha e possivelmente assinaria sua própria sentença de morte. Se ela dissesse não e eles a encontrassem, ela estaria perdida. Mas olhando nos olhos castanhos mortos de Miller, ela percebeu algo aterrorizante. Não importava se ela o entregasse. Se ele conseguisse o que queria, ele não teria motivos para deixar pontas soltas. Eu te disse, Sofia disse, forçando sua voz a permanecer firme, embora seus joelhos estivessem batendo juntos. Eu cortei as roupas dele. Eu o esfreguei. Eu encontrei um pacote de chicletes e um isqueiro, é isso. Se havia uma unidade, talvez ela tenha caído na ambulância. Ou talvez ele a tenha derrubado na lama onde vocês o encontraram. Miller a encarou. O silêncio se estendeu por 10 segundos agonizantes. Ele levantou a mão, estendendo-a em direção ao rosto dela. Sofia encolheu-se, preparando-se para um golpe. Agente Miller. O estrondo de uma voz ecoou pelo corredor. Miller congelou, sua mão a centímetros da bochecha de Sofia. Ele virou a cabeça lentamente. O Dr. Holloway estava descendo o corredor furioso, seu jaleco voando atrás dele como uma capa. Ele parecia furioso. Atrás dele estavam 2 seguranças do hospital, Paul e Dave. Eles eram policiais aposentados, gorduchos e cansados, mas tinham as mãos em seus cintos. O que diabos você pensa que está fazendo? Holloway exigiu, parando a 90 centímetros de Miller. Essa é minha enfermeira. Você não encurrala minha equipe. Você não toca na minha equipe. Miller se endireitou, alisando o paletó. A máscara de civilidade deslizou de volta ao lugar, embora seus olhos permanecessem frios. Dr. Holloway, estávamos apenas tendo um debriefing sobre os efeitos pessoais do paciente. Um assunto de segurança nacional. Não me importa se é um assunto da segunda vinda. Holloway cuspiu, colocando-se entre Miller e Sofia. Este é um hospital. Nós salvamos vidas aqui. Não interrogamos funcionários no corredor às 3h da manhã. Sofia, você está bem? Sofia assentiu, exalando um fôlego que ela não sabia que estava prendendo. Estou bem, doutor. Volte para o posto de enfermagem, Holloway ordenou, sem tirar os olhos de Miller. Verifique o carrinho de emergência, mas vá. Holloway disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Sofia passou apertada por Miller, tomando cuidado para não esbarrar nele. Enquanto ela se afastava, ela ouviu a voz de Holloway cair para um sussurro letal. Deixe-me ser claro, agente. Eu chamei o administrador do hospital e eu chamei o contato da PD de Norfolk. Se você perturbar minha emergência novamente, eu farei você ser escoltado para fora. Crachá federal ou não. Miller riu, um som seco e sem humor. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, doutor. Mas, por sua causa, respeitarei seu território. Por enquanto. Sofia alcançou o posto de enfermagem e desabou na cadeira. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia digitar. Ela olhou para o reflexo no monitor. Miller e Wolf estavam recuando em direção à sala de espera, estabelecendo um perímetro. Eles não estavam indo embora. Eles estavam apenas reagrupando. Ela olhou para as telhas do teto acima do banheiro no final do corredor. A unidade ainda estava lá. Bip, bip, bip. O monitor na baia de trauma 4 acelerou. Sofia pulou. O Seal. Ela correu para o ala. A cortina estava fechada, protegendo a cama do corredor. Jack Reynolds estava acordado. Ele não estava se movendo muito. A anestesia e a perda de sangue cuidaram disso, mas seus olhos estavam abertos. Eles estavam examinando a sala, desviando da porta para a janela para a ventilação no teto. Quando Sofia entrou, seu olhar se fixou nela como um designador a laser. Você, ele sussurrou. Sua voz era mal um sussurro. Sofia moveu-se para o lado dele, verificando o gotejamento intravenoso. Você precisa ficar parado. Você perdeu muito sangue. Eu sou Sofia. Eu sou sua enfermeira. Os ternos.
Reynolds sussurrou, ignorando o conselho dela. Estão lá fora. 2 deles. Sofia sussurrou de volta, inclinando-se para perto para que sua voz não se espalhasse. Agente Miller e agente Wolf. Eles disseram que são do FBI. Reynolds soltou uma risada curta e amarga, que se transformou em tosse. Ele fez uma careta, segurando seu lado enfaixado. FBI, certo? Eles me mostraram distintivos, Sofia disse. Você pode comprar um distintivo na internet, Reynolds grunhiu. Me escute, eles não são do Bureau, são empreiteiros particulares. Orçamento secreto. Eles trabalham para uma empresa chamada Chimera Solutions. Chimera. Sofia lembrou a palavra que ele havia dito antes de desmaiar. O que eles querem? Eu, morto, Reynolds disse. E a unidade? Você? Está seguro, Sofia disse rapidamente. Eu o escondi. Eles não o encontraram. Reynolds fechou os olhos por um segundo, alívio lavando seu rosto machucado. Boa garota. Inteligente. Ele abriu os olhos novamente. Você precisa sair daqui. Assim que perceberem que estou acordado, ou assim que perceberem que você não tem a unidade, eles limparão o local. Limpar o local? Sofia perguntou, um pavor frio se acumulando em seu estômago. Você quer dizer sem testemunhas? Reynolds disse que a unidade contém provas de que a Quimera tem vendido informações classificadas de inteligência naval para compradores estrangeiros. Se isso vazar, metade do Pentágono vai para a cadeia. A outra metade é executada. Sofia o encarou. Isso era insano. Ela era uma enfermeira da Virgínia que gostava de fazer trilhas e assar pão de fermentação natural. Ela não era uma espiã. Ela não era Jason Bourne. Posso chamar a polícia, Sofia disse. Eles são donos da polícia, Reynolds disse. Ou pelo menos dos que importam. Miller terá todo este andar bloqueado em 10 minutos. Bloqueio de comunicações, sem sinal de celular, sem telefones fixos. Sofia instintivamente enfiou a mão no bolso para verificar o telefone. Ela o puxou, sem serviço. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Começou, Reynolds disse. Ele tentou se sentar, suor perolizando sua testa. Existe uma saída pelos fundos? Um elevador de serviço? Um tubo de lavanderia? Há um elevador de carga no corredor dos fundos, Sofia disse. Mas você não pode andar. Você tem 3 ferimentos de bala e acabou de sair de uma cirurgia. Eu ando ou morro, Reynolds disse. E você também. De repente, as luzes da emergência piscaram, uma vez, 2 vezes. Então, as luzes principais do teto se apagaram, mergulhando a sala na semi-escuridão. Apenas as luzes de emergência vermelhas e os monitores brilhantes permaneceram. Corte de energia, Reynolds sussurrou. Eles estão vindo para terminar o trabalho. Sofia sentiu uma onda de pânico, mas então outra coisa tomou conta. Raiva. Esta era ela. Estes eram seus pacientes. Dr. Holloway está lá fora, Sofia disse. E os seguranças? 2 policiais barrigudos e cansados e um médico contra uma equipe de extermínio. Reynolds balançou a cabeça. Precisamos de uma arma. Sofia olhou em volta. Bisturis, tesouras, nada que pudesse parar um homem com uma arma. Não tenho uma arma, Sofia disse. Improvise, Reynolds rosnou. Sofia olhou para o tanque de oxigênio, depois para o desfibrilador. Ok, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Tenho uma ideia, mas preciso colocá-lo em uma cadeira de rodas. Ela destravou as rodas da cama. Isso vai doer. Já tive pior, Reynolds mentiu. Enquanto ela o ajudava a se sentar, as portas duplas da emergência se abriram com um estrondo. Não as portas principais, as portas laterais que levavam da baia de ambulâncias. Tiros silenciados. Tip, flip. Sofia congelou. Ela ouviu um corpo atingir o chão. Mova-se, Reynolds sibilou. Sofia pegou uma cadeira de rodas do canto, chutando os apoios para os pés para baixo. Ela enfiou os braços nas axilas de Reynolds. Ele estava pesado, um peso morto,
Mas a adrenalina lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Ela o tirou da cama. Ele sufocou um grito quando seus pés tocaram o chão, seu rosto ficando cinza. Para a cadeira, ela comandou. Ele desabou nela, segurando o abdômen. Corredor dos fundos. Sofia agarrou as alças e empurrou. Ela não foi para o corredor principal onde Holloway e os guardas estavam. Ela sabia com certeza nauseante que o baque que ela tinha ouvido era Paul ou Dave batendo no linóleo. Ela guiou a cadeira de rodas em direção ao armário de suprimentos na parte traseira da baia de trauma. Ele se conectava ao corredor de suprimentos estéril, uma passagem estreita usada para reabastecer ataduras e soro fisiológico. Enquanto ela empurrava a porta giratória, a emergência atrás deles caiu no caos. Ela ouviu gritos. A voz do Dr. Holloway cortada pelo som de um taser estalando. Não pare, Reynolds grunhiu. Eles se moveram para o corredor de suprimentos mal iluminado. Fileiras de prateleiras se erguiam de cada lado, cheias de caixas de gás e seringas. Era um labirinto de sombras. Sofia mirou no final, onde o elevador de carga esperava. Mas, ao dobrar em uma esquina, uma figura saiu das sombras. Sofia parou bruscamente, quase derrubando Reynolds da cadeira. Não era Miller, não era Wolf. Era Thomas, o zelador do turno da noite. Thomas era um homem de poucas palavras. Ele tinha uns 60 anos, com as costas curvadas e cabelos grisalhos que pareciam lã de aço. Ele passava suas noites polindo os pisos até um brilho espelhado, ouvindo rock clássico em um antigo MP3 player. Thomas segurava um balde de esfregão em uma mão. Na outra, ele segurava uma Glock 19. Sofia ofegou. Thomas! Thomas olhou para Sofia, então para o homem sangrando na cadeira de rodas. Ele não parecia surpreso. Ele parecia resignado. Senhorita Bennet, Thomas disse, sua voz rouca, mas firme. Acho que você escolheu uma noite ruim para fazer hora extra. Thomas, por que você tem uma arma? Sofia gaguejou. Tirei do cara perto das máquinas de venda automática. Thomas disse casualmente, apontando o polegar para trás. Caiu jovem, cabelo militar. Não me viu chegando. É difícil ouvir um zelador quando você está muito ocupado falando no seu rádio. Reynolds olhou para Thomas, os olhos estreitos. Você o pegou, pescoço quebrado? Thomas disse. Eu costumava ser de reconhecimento. Vietnã, 68. Ele olhou para a tatuagem de Reynolds, visível sob a bata do hospital. SEAL Team 4. Reynolds grunhiu. Marinha. Thomas zombou gentilmente. Bem, ninguém é perfeito. Ele enfiou a arma no cós da calça e agarrou a alça do balde de esfregão. Eles bloquearam as saídas, senhorita Bennet. 2 na frente, 1 na baia de ambulâncias. E aquele cara de terno, Miller. Ele está no posto de enfermagem hackeando o sistema de computadores. Eles estão procurando a unidade? Sofia disse. A do teto do banheiro? Thomas perguntou. O queixo de Sofia caiu. Como você... Eu limpei os banheiros, senhorita Bennet. Thomas disse com um leve sorriso. Eu vejo tudo. A telha estava torta. Eu a consertei. Coloquei a unidade no meu bolso. Ele enfiou a mão em seu macacão cinza e puxou o pendrive preto. Imaginei que era importante se você estava subindo em vasos sanitários para escondê-lo. Dê para mim, Reynolds disse, estendendo a mão. Thomas balançou a cabeça. Sem ofensa, filho, mas você parece que está prestes a desmaiar. A senhorita Bennet aqui é a única com pernas funcionando. Ele entregou a unidade para Sofia. Guarde-o. Precisamos ir para o telhado, Reynolds disse. Se pudermos chegar ao telhado, posso sinalizar. Tenho um transponder no calcanhar da minha bota. Curto alcance, mas se estivermos altos o suficiente, pode atingir a rede da marinha na base. Os elevadores estão bloqueados, Sofia disse. Miller os desligou. Escadas, Thomas disse. Mas Wolf está rondando a escadaria. Eu o ouvi no rádio que o cara morto tinha. Temos que lutar para subir, Reynolds disse. Ele olhou para a arma no cós da calça de Thomas. Dê-me a peça.
Thomas entregou a Glock ao CEO. Reynolds verificou a câmara. 1 no cano, 15 no carregador. Tem um plano, Sofia disse de repente. Ela olhou para as prateleiras ao redor deles. Thomas, temos amônia no armário de limpeza? Galões, Thomas disse. E temos água sanitária aqui na sala de suprimentos, Sofia disse. Seu treinamento de química veio à tona. Gás cloro. Reynolds olhou para ela impressionado. Gás mostarda, nojento. Vai limpar o corredor, Sofia disse. Criar uma distração. Vamos cozinhar, Thomas disse. 5 minutos depois, o corredor de suprimentos estéril estava quieto. Sofia empurrou Reynolds em direção à pesada porta corta-fogo que levava à escadaria central. Thomas estava perto da porta segurando 2 baldes de plástico. Ele havia misturado os produtos químicos em recipientes separados, prontos para combiná-los. Pronto, Sofia sussurrou. Abra, Reynolds disse levantando a arma. Thomas empurrou a porta. A escadaria era de concreto e fria. Passos ecoaram de cima, botas pesadas descendo rapidamente. Alvo vindo! Reynolds gritou. O agente Wolf apareceu no patamar acima, uma submetralhadora silenciada em suas mãos. Ele os viu e levantou a arma. Reynolds atirou. Bang! Bang! Os tiros eram ensurdecedores no espaço confinado. A mira de Reynolds era verdadeira apesar de seus ferimentos. Uma bala soltou faíscas no corrimão. A outra pegou Wolf no ombro. O agente grunhiu e girou de volta para trás da parede de concreto. Agora, Thomas! Sofia gritou. Thomas jogou o conteúdo de um balde no outro, então chutou a mistura inteira escada abaixo em direção ao patamar. Uma espessa nuvem branca de gás irrompeu instantaneamente, sibilando como uma cobra. Máscaras! Sofia gritou, puxando a camisa de seu uniforme sobre o nariz e a boca. O gás subiu rapidamente. Do patamar acima, eles ouviram Wolf tossindo, tosses violentas e com ânsia. O gás estava queimando seus pulmões, cegando-o. Vão, 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 Reynolds rugiu. Sofia empurrou a cadeira de rodas para a escadaria, contornando a nuvem de gás, mantendo-se abaixada, e começou a arrastar a cadeira escada acima. Não, isso não funcionaria. Tenho que andar, Reynolds disse, cerrando os dentes. Ele se puxou para fora da cadeira, usando o corrimão como apoio. O sangue fresco floresceu em suas bandagens. Apoie-se em mim, Thomas disse, agarrando o braço bom do CEO. Juntos, o velho veterano do Vietnã e o CEO ferido começaram a agonizante subida das escadas, deixando a nuvem de guerra química para trás. Sofia assumiu a frente, segurando o pesado extintor de incêndio que ela havia pegado da parede. Eles alcançaram o 3º andar, depois o 4º. O acesso ao telhado era no 5º. Ao alcançarem o último patamar, a porta do telhado se abriu. Não era Wolf. Ele estava incapacitado no gás abaixo. Era Miller. Ele estava parado na porta, emoldurado pela chuva e pelo céu noturno. Ele segurava uma pistola apontada para o peito de Sofia. Ele não parecia mais perfeitamente alinhado. Sua gravata estava solta e ele parecia irritado. Fim da linha, Miller disse. Enfermeira Bennett, me dê a unidade ou o velho morre primeiro. Ele mudou sua mira para Thomas. Sofia congelou. Ela estava 5 degraus abaixo dele. Reynolds estava caído contra a parede, ofegando por ar, a arma em sua mão pendurada sem força. Ele não tinha ângulo para atirar sem atingir Sofia. Eu a tenho, Sofia disse, enfiando a mão no bolso. Ela puxou a unidade. Jogue-a, Miller comandou. Sofia olhou para a unidade, então para Miller. Você vai nos matar de qualquer jeito, Sofia disse. Provavelmente, Miller admitiu. Mas se você me der, farei rápido. Se você não der, levarei meu tempo com você. Sofia olhou para Reynolds. Ele fez um pequeno movimento com a cabeça. Para baixo. Sofia não jogou a unidade. Ela caiu de joelhos. Bang! Miller atirou. A bala passou zunindo sobre a cabeça de Sofia, onde ela havia estado 1 milissegundo antes.
Simultaneamente, Reynolds levantou sua arma e atirou do quadril. A bala atingiu Miller na perna. Ele cedeu gritando, mas não largou a arma. Ele a levantou novamente, mirando na Sofia de bruços. De repente, um clang metálico soou. Os olhos de Miller saltaram. Ele caiu para frente, rolando escada abaixo, aterrissando em um monte aos pés de Sofia. Parado na porta do telhado, segurando uma enorme chave de grifo pingando chuva, estava uma figura. Era Greg, o enfermeiro da recepção. Ele estava encharcado, tremendo e parecia aterrorizado. Eu subi para uma pausa para fumar no telhado. Greg gaguejou, olhando para o Miller inconsciente. Ouvi gritos. Sofia olhou para Greg, depois para a chave de grifo, depois para o agente federal inconsciente. Belo golpe, Greg, ela ofegou. Acho que o matei. Greg guinchou. Ele está respirando, Thomas disse, verificando o pulso de Miller. Amarrem-no, usem a gravata dele. Reynolds tossiu, cuspindo sangue. Transponder. Bota. Sofia se inclinou para Reynolds. Ela pegou a bota dele. Ela encontrou o calcanhar, torceu-o como ele instruiu. Uma pequena luz vermelha começou a piscar. Sinal ativado, Reynolds sussurrou. Agora esperamos. Eles sentaram ali no concreto frio da escadaria. Uma enfermeira novata, um SEAL moribundo, um zelador veterano do Vietnã e um recepcionista aterrorizado, ouvindo a chuva. Mas a noite não havia acabado. O rádio de Miller, preso ao seu cinto, ganhou vida com um estalo. Miller, aqui é o comando, equipe de limpeza a 2 minutos. ETA para limpar. 2 minutos. Não deixe sobreviventes. Sofia olhou para Reynolds, equipe de limpeza. O rosto de Reynolds estava sombrio. Aquilo não era o reforço, aquilo eram os exterminadores. Temos 2 minutos antes que um helicóptero exploda este telhado. Sofia levantou-se. Ela olhou para sua equipe improvável. Não vamos esperar, Sofia disse. Vamos lutar. A chuva no telhado do Centro Médico St. Jude's não era mais apenas chuva. Era um dilúvio, uma cortina de água que transformava o mundo em um borrão cinzento e cintilante. O vento uivava ao redor das unidades de Agadayak e do alojamento de concreto da porta de acesso à escadaria. Sofia irrompeu no telhado primeiro, mantendo-se abaixada. O heliporto, geralmente reservado para helicópteros de evacuação médica, estava vazio. Um círculo preto pintado com um H branco brilhando na tempestade. Afastem-se da porta, Reynolds gritou de trás dela, sua voz fraca mas dominante. Thomas e Greg arrastaram o SEAL para a tempestade. Reynolds estava desfalecendo rapidamente. A adrenalina que o havia levado a subir 5 lances de escada estava se esgotando, deixando para trás a fria realidade do choque hipovolêmico. Sua pele estava da cor de pergaminho velho. Para onde vamos? Greg gritou por cima do vento. Ele ainda segurava a chave de grifo, seus nós dos dedos brancos. Atrás dos chillers. Thomas apontou para uma fileira de enormes unidades de ar-condicionado industriais a cerca de 30 metros de distância. Aço maciço vai parar as balas. Eles se arrastaram pelo telhado de cascalho escorregadio. Sofia escorregou, raspando o joelho, mas se levantou novamente. Eles se jogaram atrás da caixa de metal das unidades de ar-condicionado assim que o som chegou. Não era o wop-wop rítmico de um helicóptero de notícias ou de um medevac. Era um rosnado mecânico baixo que vibrava em seus dentes. Um helicóptero se ergueu da borda do edifício como um leviatã escuro. Era preto fosco, sem luzes, sem marcações, uma silhueta fantasmagórica contra o céu tempestuoso. Era um MH-6 Little Bird modificado para a guerra urbana. Na lateral, montada em um trilho, uma minigun girava com um zumbido agudo. Abaixem-se! Reynolds rugiu, derrubando Sofia no cascalho. Brat! O som era como um tecido se rasgando.
Uma corrente de traçadores rasgou a noite, mastigando o lábio de concreto do telhado e desfiando a porta da escadaria da qual eles haviam acabado de sair. Pedaços de cimento e metal espalharam-se por toda parte. Eles não estão pousando, Sofia gritou, cobrindo a cabeça. Eles estão nos metralhando. Eles querem nos enterrar sob os escombros. Reynolds ofegou, verificando sua Glock roubada. Não consigo acertar um piloto daqui com uma pistola. Não com este vento. O helicóptero inclinou-se, circulando para outra passagem. A corrente descendente levantou um spray de água ofuscante. Precisamos derrubá-lo, Thomas disse, seu rosto sombrio. Ele olhou para a enorme unidade de ar-condicionado atrás da qual eles estavam escondidos. Senhorita Bennet, essas unidades, elas funcionam com circuitos de alta voltagem, certo? Sim, Sofia assentiu. 480 volts. E elas têm aqueles grandes ventiladores condensadores em cima, Thomas disse, apontando para as lâminas giratórias acima deles. Então, Greg perguntou tremendo. Então, Thomas disse puxando um pesado rolo de fio de cobre de seu cinto de ferramentas, algo que ele aparentemente carregava para todo lado. Se pudermos prender o rotor ou cegar o piloto... Tenho uma ideia melhor, Sofia disse, seus olhos examinando o telhado. A tubulação principal de oxigênio. Ela apontou para um grupo de tubos correndo ao longo do muro do parapeito, pintados de verde brilhante, o suprimento central de oxigênio do hospital. Uma das válvulas de alívio estava bem ao lado do heliporto. Se rompemos essa válvula quando o helicóptero estiver sobre ela... Sofia deixou a frase no ar. Oxigênio não queima, Sofia, Greg argumentou. Apenas acelera a combustão. Exatamente, Sofia disse. Ela olhou para Reynolds. Você tem uma arma. O helicóptero tem exaustão quente. Se inundarmos a entrada de ar com oxigênio puro... Fuga do motor, Reynolds terminou o pensamento dela. Um sorriso selvagem aparecendo em seu rosto ensanguentado. Ou um stall do compressor. Ele cairá como uma pedra. Ele está vindo, Thomas gritou. O pequeno pássaro estava se nivelando, o nariz mergulhando para um ataque. O piloto estava os alinhando. Greg, Thomas, atraiam o fogo dele, Reynolds ordenou. Mantenham-no focado na esquerda. Você quer que eu faça o quê? Greg guinchou. Apenas acene com os braços e pareça um alvo. Thomas gritou, agarrando Greg pela gola e arrastando-o para o final da unidade de ar-condicionado. Thomas tirou um sinalizador de estrada do bolso, algo que ele guardava para verificar saídas de ar escuras, e o acendeu. A luz vermelha de magnésio sibilou, cegamente brilhante na escuridão. Ele o jogou no telhado aberto, longe da cobertura deles. O piloto do helicóptero mordeu a isca. O nariz do helicóptero girou em direção ao sinalizador. Agora! Reynolds gritou. Sofia, qual tubo? O verde com a roda vermelha. A válvula, Sofia apontou. Estava a 6 metros de distância, exposta. Reynolds levantou a Glock. Suas mãos tremiam. Ele apoiou o pulso na unidade de ar-condicionado. Ele respirou fundo, segurou-o e apertou o gatilho. Bang! Erro! Faíscas voaram do concreto. Calma! Reynolds sussurrou para si mesmo. A minigun girou novamente. Wine! Bang! A válvula explodiu. Um jato de oxigênio pressurizado, invisível mas incrivelmente alto, guinchou do tubo, disparando diretamente para o ar, diretamente na trajetória de voo do helicóptero pairando. O helicóptero voou direto para a pluma. A entrada do motor sugou o oxigênio puro. A reação foi instantânea. O motor da turbina, projetado para uma relação específica de combustível-ar, de repente queimou em branco quente. Um enorme estrondo ecoou quando o motor engasgou violentamente. Chamas saíram das portas de exaustão de 3 metros de comprimento. O RPM do rotor disparou incontrolavelmente, então parou. O som do motor transformou-se em um guincho de metal se rasgando. O helicóptero inclinou-se para o lado, perdendo sustentação. O rotor de cauda roçou a borda do muro do parapeito. Crunch!
A máquina girou descontroladamente, caindo no heliporto. Não explodiu em uma bola de fogo de filme, mas atingiu com a força de um acidente de carro. Os rotores se estilhaçaram, enviando estilhaços mortais em todas as direções. A fuselagem gemeu e tombou para o lado, deslizando em direção à borda do telhado. Ela balançou lá por um segundo, então parou, presa na rede de segurança. O silêncio voltou ao telhado, exceto pela chuva e o sibilar do tubo de oxigênio quebrado. Nós os pegamos? Greg perguntou, espiando por cima da unidade de ar-condicionado. Cheque o fogo, Reynolds sussurrou. Fiquem abaixados. A porta lateral do helicóptero destruído abriu-se. Um homem em equipamento tático preto saiu rastejando. Ele estava lá atordoado, sangrando de um ferimento na cabeça, mas ainda segurava um rifle de carabina. Ele olhou para cima e os viu. Ele levantou o rifle. Reynolds tentou levantar sua arma, mas sua força havia sumido. A arma escorregou de seus dedos. Sofia, corra! O homem no destroço apontou seu rifle para Sofia. Então um ponto vermelho apareceu no peito do homem. Então outro em sua cabeça. Então uma dúzia de pontos laser vermelhos dançou sobre os destroços do helicóptero e o colete tático do homem. Uma voz amplificada por um alto-falante trovejou do céu acima, cortando a tempestade. Marinha dos Estados Unidos, larguem a arma! Larguem-na agora! Sofia olhou para cima. Pairando alto acima das nuvens de tempestade, descendo como anjos da vingança, estavam dois enormes helicópteros MH-60 Seahawk. As luzes de busca se acenderam, banhando o telhado em uma luz branca ofuscante. O homem nos destroços hesitou. Tip! Um único tiro de um atirador no Seahawk principal o atingiu no ombro. Ele largou o rifle e desabou. Cordas caíram dos Seahawks. Homens em equipamento de combate completo, desta vez SEALs de verdade, desceram rapidamente para o telhado com precisão fluida. Eles se moveram como água cercando os destroços, cercando Sofia e sua equipe. Mãos, deixem-me ver as mãos. Nunca! O operador principal gritou, movendo-se em direção a eles. Sofia levantou as mãos. Thomas fez o mesmo. Greg largou a chave inglesa. Reynolds não se moveu. Ele estava encostado na estrutura de metal, seus olhos fechados. Oficial caído! Sofia gritou, apontando para Reynolds. Ele é um SEAL. Ele é o comandante Reynolds. Ele precisa de ajuda. O operador principal os alcançou. Ele olhou para o rosto de Reynolds, depois para a tatuagem em seu ombro. Ele tocou seu fone de ouvido. Comando, aqui é Bravo 1. Temos o pacote. O pacote está crítico. Repito, o pacote está crítico. Precisamos de um médico agora. Ele olhou para Sofia sob os óculos de visão noturna. Seus olhos eram humanos, preocupados. Você é quem o manteve vivo? Sim, Sofia soluçou, a adrenalina finalmente baixando. Eu sou a enfermeira. Bom trabalho, o operador disse. Assumiremos daqui. O voo para a estação naval de Norfolk foi um borrão de ruído de rotor e exaustão. Sofia, Thomas e Greg se amontoaram na parte de trás do Seahawk, enrolados em cobertores de lã, observando as luzes da cidade, molhadas pela chuva, passarem abaixo. Eles não foram presos, mas certamente estavam sendo detidos. Eles foram levados para uma sala de briefing, à prova de som e sem janelas, no fundo de um prédio que não aparecia no GPS. Duas pessoas os esperavam. Uma mulher de olhos afiados em um terno, apresentada como agente Baxter do NCIS, e um homem em uniforme branco de gala que irradiava autoridade. Vice-almirante Harrison. O comandante Reynolds está em cirurgia na base naval de Portsmouth. Harrison afirmou imediatamente, antecipando a pergunta queimando nos olhos de Sofia. Ele está em estado crítico, mas os cirurgiões dizem que ele é teimoso demais para morrer. Ele vai conseguir. Sofia soltou um suspiro que sentiu que estava segurando por 3 horas.
Temos o agente Miller sob custódia. A agente Baxter acrescentou, sua voz cortada e eficiente. No entanto, a Chimera Solutions já está criando uma narrativa. Eles afirmam que Reynolds agiu por conta própria, roubou dados classificados para vender no mercado negro e que eles eram os patriotas tentando recuperá-lo. O almirante inclinou-se para a frente, as mãos unidas sobre a mesa de mogno. Sem a unidade, senhorita Bennet, é a palavra de um homem moribundo contra um contratado de defesa multibilionário. Precisamos da evidência. Sofia hesitou. Ela olhou para Thomas, o velho zelador, limpo de fuligem, mas ainda usando seu macacão, deu-lhe um aceno quase imperceptível. Sofia enfiou a mão no bolso e puxou o pequeno pendrive preto com a gravação da quimera prateada. Ela o colocou na mesa, mas quando Baxter estendeu a mão para pegá-lo, Sofia bateu a mão, cobrindo o dispositivo. Espere, Sofia disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Miller tinha um distintivo. Wolf tinha um distintivo. Como sei que você não está com eles? Como sei que você não vai apenas destruir isso? A sala ficou mortalmente silenciosa. Um guarda da marinha perto da porta se moveu. Mas o almirante Harrison não ficou zangado. Um sorriso lento e respeitoso espalhou-se por seu rosto. Você tem bons instintos, senhorita Bennet, Harrison disse. Reynolds escolheu bem. O almirante enfiou a mão em sua túnica e deslizou um objeto pesado e irregular pela mesa. Era uma moeda de desafio. Tinha o mesmo desenho de tridente da tatuagem no braço de Reynolds. Eu era seu oficial comandante encoronado, Harrison disse suavemente. Eu o enviei para pegar essa unidade. Eu sou aquele para quem ele estava tentando voltar para casa. Sofia olhou para a moeda, então para os olhos cansados e honestos do almirante. Ela levantou a mão. Baxter conectou a unidade a um laptop resistente. Segundos depois, uma janela de vídeo apareceu. Era prova inegável. Imagens granuladas de vigilância do agente Miller e de um general desonesto vendendo projetos de sistemas de mísseis hipersônicos da Marinha para um agente estrangeiro. Traição, Harrison sussurrou, seu rosto endurecendo em fria fúria. Chamem o juiz advogado-geral. Quero a quimera desmantelada. Quero Miller em Leavenworth antes do sol nascer. Ele se levantou e olhou para o grupo improvisado, uma enfermeira, um zelador e um recepcionista. Vocês três prestaram um serviço ao seu país esta noite que não podem compreender plenamente. A Marinha está em dívida com vocês. 6 meses depois, o sol da Virgínia parecia diferente agora, mais quente, mais leve. Sofia sentou-se em uma pequena mesa de café perto do calçadão, tomando um café gelado. Ela não estava usando o uniforme. Ela usava um vestido de verão e sandálias. St. Jude's fazia parte de seu passado. O circo midiático após o tiroteio de gangues, evitado pela história de capa de segurança, havia sido muito avassalador. Em vez disso, ela tinha uma carta de recomendação de um almirante de 3 estrelas e uma nova carta de aceitação em sua bolsa. Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Este lugar está ocupado? Sofia olhou para cima. Parado ali, apoiado em uma bengala, estava um homem de jeans e camiseta cinza. Ele tinha uma leve mancada, mas a palidez cinzenta da morte havia desaparecido, substituída por um bronzeado saudável. Jack, Sofia respirou levantando-se. Não tive a chance de agradecer. Reynolds disse, seus olhos azuis se enrugando nos cantos. Eu estava um pouco ocupado, sangrando até a morte. Eu te perdoo. Ela sorriu, fazendo um gesto para ele se sentar. Como estão os outros? Thomas é oficialmente o chefe de segurança do Museu Naval. Um bom e tranquilo trabalho de escritório. E Greg, Reynolds sorriu, balançando a cabeça. Acredite ou não, Greg se juntou à Marinha. Ele está no campo de treinamento. Quer ser um enfermeiro de combate. Disse que se ele podia balançar uma chave de grifo, ele podia cuidar de uma ferida. Sofia riu.
um som genuíno que lhe fez bem no peito. Reynolds enfiou a mão no bolso e deslizou uma pequena caixa de veludo pela mesa. O almirante queria fazer uma cerimônia, mas ele imaginou que você odiaria a atenção. Ele me pediu para entregar isso. Dentro estava a medalha de serviço civil. Você salvou minha vida, Sofia. Reynolds disse, sua voz caindo para um sussurro sério. Mas mais do que isso, você salvou minha honra. Se eles tivessem pegado aquela unidade, eu teria morrido um traidor. Você me devolveu a verdade. Eu apenas fiz meu trabalho, Sofia disse. Sou enfermeira. Nós salvamos pessoas. Você é mais do que uma enfermeira, Reynolds disse, olhando para o oceano. Você se manteve firme quando o mundo estava desmoronando. Você é uma guerreira. Eles ficaram ali por um longo tempo, observando as ondas rolarem. O pesadelo havia acabado. Os bandidos estavam na prisão. A chuva havia parado. E pela primeira vez em muito tempo, Sophia Bennett não se sentia como uma novata. Ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A história de Sophia Bennett é um lembrete aterrorizante de que o heroísmo não é apenas sobre força ou treinamento. É sobre fazer a escolha certa quando o mundo está desmoronando ao seu redor. Ela se interpôs entre um homem moribundo e um sistema corrupto, armada com nada além de uma cadeira de rodas e sua consciência. A única pergunta que o FBI lhe fez era para acabar com sua vida. Em vez disso, ela começou uma nova. Se esta história o deixou na ponta da cadeira, por favor, clique no botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história verdadeira de sobrevivência. E me diga nos comentários, se você estivesse no lugar de Sofia, você teria entregado a unidade. Mantenha-se seguro e vejo você no próximo.